esta manhã trazer uma breve meditação. Não sei se é breve, eu quando digo isto é quando demoro mais. Então eu queria falar sobre 7 frases que Jesus disse para nós. Diga para quem está ao seu lado: Jesus falou coisas para mim, para ti. É verdade. Existe na Bíblia Sagrada, mesmo no tempo dos Evangelhos, existe declarações e frases daqueles que ouviam Jesus, mas também houve afirmações de Jesus que são muito fortes. Podemos falar das frases da cruz, em que ele, em todo o processo do Gólgota, da cruz, ele falou, embora vamos falar uma dessas frases, mas vamos falar frases que geraram nós, aos nossos dias, que podem gerar a nós todos a confirmação de que vale a pena confiar. Amém? E é sem dúvida, num tempo como este, em que a adversidade nos tem atacado das mais diversas formas, se calhar tu que nos estás a assistir, chegou o luto à tua casa, chegou a doença, chegou a dor, chegou o desemprego, pode ter chegado o medo, pode ter chegado tantas coisas, mas eu quero te dizer, Deus não está indiferente à nossa situação. Deus está atento, Deus está observando-nos e Deus não está indiferente. Eu começo pela primeira frase em que Jesus disse que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Logo temos a certeza que somos importantes. A Bíblia fala-nos isso em Lucas 12, versículo 7, em que os nossos cabelos estão contados. Foi Jesus quem afirmou. Portanto, não andemos cuidadosos, não andemos preocupados, porque Deus tem olhado para nós e Ele está atento à nossa situação, Ele conhece as nossas dificuldades. E quando eu olho para isto, o verso, completando o versículo e lendo na sua totalidade, que diz: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, pois, olha o que Jesus diz a seguir, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Isto vem num contexto de não andar ansioso pelo dia da manhã, por uma série de coisas que nos apoquentam, porque não há dúvida que a nossa vida financeira é afetada pela crise, a nossa vida de estabilidade emocional, a estabilidade familiar pode ser afetada, mas eu quero dizer que aquele que confia em Deus, Deus está observando e cuidando. Amém? Deus tem os seus olhos colocados sobre a tua vida e tudo o que está em ti, Ele conhece. A jovem falou, e bem, o versículo, não é? Em tudo devemos ser agradecidos. E eu acho que, em vez de nós amaldiçoarmos os dias que estamos a viver, quantas pessoas amaldiçoam o dia, amaldiçoam o tempo, amaldiçoam a família, amaldiçoam uma série de situações, nós devemos agradecer a Deus pelo dia que nos está a dar. E até, deixe-me dizer-lhe, até a morte se bater à nossa porta, devemos estar prontos para dizer: obrigado, Senhor, pelo tempo de vida que me deste, obrigado porque eu posso morrer na esperança de estar contigo para sempre. Porquê? Porque tu foste preparar um lugar para mim, para que onde tu estiveres, eu também possa estar. Por isso, meus amados, aquilo que nós temos que aprender nesta manhã é o que Jesus disse para o seu auditório naquele tempo, há 2000 anos atrás. Ele continua dizendo nos nossos dias. Porque a sua palavra, ela é nova cada manhã. A Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a sua palavra não há de passar. Logo, esta afirmação é para mim. Tu que estás escutando-nos na tua casa, em online, eu quero te dizer que Jesus não está indiferente à tua vida e Ele sabe tudo o que estás a passar. A Bíblia Sagrada diz que antes que nós pudéssemos falar com Ele, Ele já conhece a nossa necessidade. Por isso que nós sabemos que Deus está do nosso lado. Amém? Meus queridos, nós somos pessoas importantes, nós somos pessoas valiosas. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Vê como tu és importante, vê como tu és valioso, vê como Deus está olhando para ti. E se tu hoje que estás onde estiveres, não acreditas, dobra os teus joelhos, fecha os teus olhos e numa atitude de reverência clama a Jesus. E no lugar onde tu estás, tu vais sentir que Deus vai começar a operar na tua vida. A segunda afirmação que eu gostava de informar cada um de nós, e foi uma frase que Jesus falou, e quanto a mim, é uma frase que nós temos que também meditar muito bem naquilo que achamos que somos, naquilo que achamos que podemos, naquilo que achamos que somos capazes, foi quando Jesus para Pilatos pôde dizer: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Esta frase ela encontra-se em João 19:11. E nós aqui queremos aprender que nenhum poder temos se Deus não nos conceder. Jesus respondeu isto a Pilatos porque ele se achava que tinha um poder superior sobre Jesus. E Jesus disse: nada podes fazer contra mim se de cima não te fosse dado esse mesmo poder. Mas porquê? Porque, meus irmãos, nós muitas vezes nós achamos que nós temos o poder. Amados, eu não sou contra tomarmos a vacina contra o Covid-19, não sou contra protegermos a nossa saúde, não sou contra todos os cuidados que nós devemos ter, não só por nós, mas também pelo respeito que devemos ter pelos outros. Mas uma coisa eu sei, nada nos defende se Deus não nos guardar. Deus diz na sua palavra que se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda o sentinela. Mas não significa que não tenhamos o sentinela. Mas nós temos que entender, amados, que nenhum poder há em nós se não for dado por Deus. Eu só consigo estar aqui e ser vosso pastor porque Deus permite. Tu só consegues sustentar a tua casa, não só pela força do teu braço, mas porque Deus deu-te poder para tal. Deus nos empoderou de poder para podermos fazer, seja o que for. A Bíblia é clara que nem um cabelo da nossa cabeça cai, lembram-se? Sem que Ele o permita. Nós somos pessoas importantes, nós também temos de ter a consciência da nossa pequenez e da nossa capacidade. Muitas vezes achamos que somos os super-heróis. E achamos também, e os espiritualistas, não é? Os chamados crentes, muito espiritualistas, que nada lhes acontece e a seguir morrem. Nada lhes acontece e a seguir caem naquilo que dizem que não vão cair. Meus amados, o homem tem que aprender a lição de não ser soberbo em si próprio, não ter a atitude que ele é o que pode, ele é o que manda, ele é o capaz. Nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus, empoderados por Deus para fazer a sua obra. Fomos chamados para viver nesta terra, fazendo a diferença, mostrando Cristo através de nós. Não pela força do nosso braço, mas pelo amor de Cristo. Amém? Amados, nenhum poder nós teríamos se de Deus não viesse. Em Mateus 5, verso 3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Porquê é que eu digo isto? Porque um pobre de espírito, neste caso, é uma pessoa que emocionalmente ela se sente dependente de Deus. Ela no seu interior depende de Deus. Não tem a ver tanto com dinheiro como muitos já ensinaram. Ser pobre de espírito é ser um homem dependente da misericórdia de Deus. É aquele que confia que de Deus vêm todas as coisas. Obrigado pela palavra que leste, porque ela se enquadra naquilo que nesta manhã nós podemos falar. Note que nós, como cristãos, temos que ter a noção. E quando se fala de pobre, o que é um pobre? Um pobre é alguém que não tem nada, um pobre é alguém que não tem o que vestir, é alguém que não tem o que comer, é alguém que não tem onde se resguardar para dormir ou numa casa para viver. É isso que é um pobre. E um pobre de espírito é aquele que sabe que nada do que possui ou tem, nada do que é capaz, seja intelectualmente, seja a qualquer nível, ele depende de Deus. Tal como um pobre depende da esmola, o pobre de espírito depende da graça e do amor e da misericórdia de Deus.
Isto não é tornar-nos medíocres, isto é tornar-nos dependentes daquele que tem poder para fazer todas as coisas. A igreja, ela foi chamada para depender de Deus. Por isso que um dia Pedro chegou à porta formosa, Pedro e João, e eles disseram: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. E ele pôde curar aquele paralítico, pôde curar aquele homem que estava enfermo, não por causa do seu dinheiro, não por causa da sua capacidade, mas por causa da dependência que ele tinha de Deus, e o Espírito Santo o conduziu a libertar aquele homem. A igreja foi chamada para isso, amém? Nós fomos chamados como cristãos para ser dependentes de Deus. Só que nós hoje substituímos Deus por uma série de coisas. Substituímos Deus por dinheiro, substituímos Deus por tanta coisa. Mas, amados, que nesta manhã nós possamos entender que nenhum poder há em nós se de Deus não for dado. A terceira frase, meus amados, é quando Jesus disse a um leproso. Esse leproso aproximou-se de Jesus. Ele estava completamente condenado à morte. Em Marcos 1,41, o leproso, ao aproximar-se de Jesus, tal como tantos de nós já se aproximou de Jesus. Alguém aqui já se aproximou de Jesus? E pediu: Senhor Jesus, se tu quiseres, tu podes curar-me. E porquê é que eu quero dizer isto? A primeira frase, ela refere-se a que não vale a pena ter medo, não vale a pena acharmos que não temos valor, porque Jesus nos ama e dá-nos valor. A segunda, sem dúvida, é que nada podemos fazer sem Ele. Pode dizer amém? Mas a terceira, Jesus quer resolver o teu problema. Amém? Olha o que diz o verso 40, até podemos ler o 40 e até se calhar o 39, só para enquadrarmos o contexto. Põe o 39 ainda, por favor. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, expulsava demónios, etc. E pregava... Não... É esse, não é? Ok, obrigado. Marcos 1,40. E aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E o verso 41, Jesus, movido de quê? De grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Que coisa maravilhosa! Eu saber que este acontecimento revela a possibilidade que eu tenho de chegar a Jesus, e Ele quer tocar-me, Ele quer limpar-me, Ele quer trazer bênção à minha vida, Ele quer trazer saúde. Eu quero desafiar quem estiver doente nesta manhã para clamar a Jesus e dizer-lhe como este leproso: Jesus, se tu quiseres, tu podes curar-me, tu podes limpar-me, tu podes libertar-me. Eu quero te dizer que Jesus quer. Amém? Jesus quer. Então que nós possamos ter a fé deste homem, em que, correndo todo o risco de ser morto à pedrada, meus amados, por daquele que se quer aproximar de Deus, muitas vezes também corre riscos. E este homem se aproximou de Jesus, e Jesus, movido de compaixão. Sabe porque é que Jesus não aguenta? Jesus não aguenta soberbos, presunçosos, mentirosos, que não querem nada dele. Mas Jesus não aguenta um homem que vem a ele humilhado para pedir socorro. Ele ama, ele cuida, ele perdoa. O soberbo que não quer arrependimento, o pecador que não quer Deus, ele deixa seguir o seu caminho. Mas aquele que se aproxima dele, em humilhação, em amor, em sentido de desespero até, quero dizer que Jesus não rejeita ninguém. Se tu hoje vieres a Jesus no lugar onde estás, nos que estão aqui sentados neste auditório, como tu que estás em casa, no teu carro, em qualquer lugar, vejas hoje ou vejas daqui a 10 anos esta meditação, eu quero te dizer que Jesus tem o poder para limpar a tua vida. Limpar as tuas situações, trazer libertação, seja física, seja emocional, até seja financeira, a qualquer nível. Jesus quer.
Por isso que ele disse, Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. Sabe porquê é que Jesus tocou naquele leproso? Porque ele era considerado imundo e quem tocasse nele ficava imundo também. A lepra não tinha cura. A lepra era uma doença que repudiava as pessoas e as excluía da sociedade. Tal como hoje tanta gente excluída da sociedade. Mas quando Jesus tocou naquele homem, ele diz que passas a estar reintegrado na sociedade. Mas Jesus tocou e disse-lhe, quero. Pergunta a Jesus se ele te quer ajudar. Ele vai te dizer, quero. Pergunta a Jesus se Ele tem poder para trazer solução à tua vida. Eu quero te dizer, Ele vai dizer, quero. Amém? Ele não só quer, como Ele faz, como Ele te vai tocar. Talvez tu já não és tocado pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus filhos, tocado com amor, com um abraço de amor há muito tempo. Mas eu quero dizer, Jesus quer tocar-te, porque o seu toque muda a nossa história. O seu toque muda a nossa vida. A quarta frase que nesta manhã eu quero trazer é uma frase que Jesus elogiou uma mulher excluída da possibilidade de receber a solução sobre a sua vida. E Jesus disse para esta mulher lá em Mateus 15, no versículo 28, esta mulher tinha um grave problema e Jesus pôde transformar o seu problema em bênção, a sua adversidade. Ponha-se, faz favor, também o versículo 26 e seguintes. E nós, quando olhamos para este acontecimento, diz que Jesus, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava a falar isto para a Sirofenícia, para aquela mulher que, segundo consta da história, não tinha direito à bênção. E ele disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha o que Jesus respondeu. E então Jesus respondeu e disse, oh mulher, olha este ó. Oh mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha foi liberta, ficou sã. Amados, há uma coisa que Jesus não aguenta, é alguém que vem a Ele com fé. Ele tem que dar liberdade, Ele tem que dar vitória. Tu poderás não ter ainda fé como o leproso. Ele teve fé que veio a Jesus, mas havia no coração dele, será que Ele pode me socorrer? Jesus, e por isso Ele disse, se tu quiseres. Mas ele tinha fé, ele tinha alguma fé, mas não tinha a certeza se ele tinha direito à cura. Mas quando esta mulher chegou a Jesus e foi quase repudiada, foi quase escusada, foi como alguém que foi rejeitada. Ela clamava, Jesus, liberta a minha filha. Até os discípulos contenderam com Jesus para ajudar. Quando outros casos, ele contenderam para larga, não chateis o mestre. E Jesus olhou para aquela mulher que aceitou a sua condição. Mas a sua fé superou a sua condição. Aceitou a rejeição, mas a sua fé venceu a rejeição. Amados, o grande problema dos nossos dias, em termos de muitas comunidades, de muitas pessoas cristãs, é que a fé que têm não supera a rejeição. A fé que têm não supera a adversidade. A fé que têm não supera nada. Tudo serve para destruir a sua fé. Tudo serve para diminuir a sua capacidade de acreditar. Esta mulher não se deixou vencer pela adversidade, muito menos por aquilo que Jesus disse que parecia uma rejeição. Mas Jesus quis aproveitar a fé desta mulher para nos ensinar nesta manhã que não há nada que possa impedir de Deus nos abençoar, de Deus trazer bênção sobre a nossa vida. Nada pode destruir a nossa fé, nem rejeição, nem doença, nada, nem não dizer, por virem dizer-nos não tens direito. Deixe-me dizer, nós temos direito a tudo o que Deus quiser. Jesus elogiou esta fé e disse, oh mulher, grande é a tua fé. E qual foi o resultado? A fé que ela tinha trouxe o resultado que ela queria.
A fé que tu tens demonstra o teu resultado. A tua fidelidade, a tua fé é revelada pelas tuas ações e pela forma como tu recebes ou não recebes uma exortação ou uma repreensão. Jesus quase que exortou esta mulher. Jesus submeteu esta mulher abaixo de cachorrinho. Mas Jesus não estava mostrando uma atitude de falta de amor. Mas Jesus estava aproveitando a fé desta mulher, como aproveitou a fé de Jó, como aproveitou a fidelidade de Jó, como aproveitou a fidelidade dos apóstolos, como aproveitou de tanta coisa, de tanto homem, para nos ensinar que Ele é Deus em qualquer circunstância. Amém? A quinta frase que eu quero trazer nesta manhã é uma frase que ainda envolve fé, mas envolve um objetivo de vida. Envolve um estágio espiritual na nossa vida. Foi quando Jesus disse a Marta e Maria: se tu creres, verás a glória de Deus. Em João 11:40, onde se encontra esta afirmação, nós encontramos Jesus num estado de luto. A Bíblia, e isto é importante para os nossos dias. Amados, eu sei que nós parece que achamos que os nossos dias Deus não ressuscita mortos. Achamos que os nossos dias, ainda para mais, há confissões de cristãs, mesmo ligadas à fé cristã, que acham que os milagres não pertencem aos nossos dias. Mas o que é que aconteceu neste quadro? Lázaro tinha morrido. Lázaro já tinha descido à sepultura. E Jesus chorou ao ver toda a dor da humanidade por causa da morte. E Jesus trouxe uma palavra a Marta e Maria. Neste caso já era Maria que estava mais íntima ali, mais colada. E dizia: se tu creres, verás a glória de Deus. Amados, o que é que nós queremos ver como cristãos? O porquê é que nós somos cristãos? Será que nós ainda acreditamos que podemos ver a glória de Deus? E Jesus disse, e disse-lhe Jesus: não te hei dito. E já era mais do que uma vez que ele dizia: se tu creres, verás a glória de Deus. Amados, que nós possamos nesta manhã desejar com todo o nosso coração ver a glória de Deus. Ver a glória de Deus se manifesta de muitas formas. Naquele dia se viu a glória de Deus pela ressurreição do morto. Se viu a glória de Deus. Oh, que Deus grandioso! Nós estudámos as últimas sextas-feiras sobre os dons do Espírito, dons ministeriais, sobre a ação de Deus que Ele quer usar na sua igreja para que os milagres possam acontecer, para que a revelação de Deus possa vir à nossa vida. Para quê? Meus amados, Deus quer manifestar a sua glória na igreja. Nós precisamos de desejar ver a glória de Deus. Tu podes ver a glória de Deus na tua casa, podes ver aqui na comunidade, junto com a comunidade. Deus quer revelar-se a cada um de nós. Um dia os 3 discípulos mais próximos de Jesus viram no Monte da Transfiguração algo muito glorioso. Em Atos 1, capítulo 1, versos 7 e 8, vemos que Jesus também subiu aos céus, nesse capítulo 1, e eles viram a glória de Deus a subir aos céus e uma voz dizer que realmente, conforme o vestir, ele há de voltar. Quando Jesus foi realmente batizado, diz que uma pomba, uma teofania, uma manifestação corpórea de Deus deu uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. O mar vermelho se abriu porque a glória de Deus se manifestou. Os mortos ressuscitam quando a glória de Deus se manifesta. O Shekinah de Deus, Ele quer se manifestar hoje como se manifestou no passado. Amados, que nós nesta manhã tenhamos o desejo e acreditemos nas palavras que Jesus disse a Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. Mas é necessário crer. É necessário acreditar e é necessário buscar. Eu disse aqui na sexta-feira que os melhores dons não existem. Todos os dons são bons.
Porque todos têm o mesmo valor. Porque um dom é importante para o momento que ele é necessário. Eu não preciso de dom de cura se eu preciso de uma palavra de revelação. E eu estava dizendo, e a Bíblia é clara, buscai com zelo. Amém? Os melhores dons, que é o dom para o momento que ele é preciso. E nós muitas vezes não entendemos que devemos buscar de Deus a sua glória. Muitos tiveram visões da glória de Deus. Como eu sou apaixonado pelo discípulo João, como Jesus permitiu que ele na ilha de Patmos tivesse as visões que teve de glória. Quando tu olhas para Ezequiel, quando tu olhas para Isaías, quando tu olhas para Daniel, quando tu olhas para Davi, eles tiveram uma revelação de tantas coisas maravilhosas. Nós precisamos de ver a glória de Deus nos nossos dias, para levar a mensagem de paz, de esperança, de cura, de libertação ao nosso próximo. Nós somos igreja, não somos um clube, nós somos igreja de Jesus. Amados, que Deus possa nos usar, que Deus possa nos capacitar da sua graça, da sua sabedoria, da sua unção. Mas há uma coisa que nós temos que fazer. Temos que acreditar nas palavras de Jesus. A sexta verdade, talvez, isto é quase uma heresia o que eu vou dizer, mas talvez a mais importante hoje é tu acreditares que Jesus pode perdoar os teus pecados. Jesus na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E porquê é que num contexto desta meditação eu falo esta frase? Porque o homem, para alcançar o impossível, para atingir o sobrenatural, o homem para atingir uma glória maravilhosa de Deus em sua vida, ele precisa estar perdoado dos seus pecados. Eu quero te dizer que Jesus perdoa os teus pecados. E em que contexto é que Jesus fez esta afirmação? No contexto em que ele estava a carregar os teus pecados. Ele estava na cruz. Ele estava naquela cruz ali a levar sobre ele as nossas doenças e as nossas enfermidades, os nossos pecados. E ele naquela cruz, lá em Lucas 23:34, ele pôde dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu quero dizer que Deus compreende toda a porcaria que fizeste, toda a história errada da tua vida, porque tu não sabias o que estavas a fazer e Jesus já pediu perdão por tua causa. Ele já carregou o teu perdão. Só que muitas vezes nós achamos que não temos pecado, achamos que não precisamos de perdão. E o Senhor Jesus, aquele que já pagou o preço dos teus erros, o preço dos teus pecados, está a aguardar que tu venhas a Ele. Porque Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Vinde a mim, disse Jesus. Ele nunca lança fora todo aquele que vem a Ele. Pastor, mas eu pequei muito. Se há uma coisa que me deixa saudades, e peço desculpa que isto até é estranho, esta saudade, foi quando eu pude, muito jovem, pregar nas cadeias, quando fui batizado com o Espírito Santo, quando era um jovem, muito jovem ainda, ia aos hospitais orar pelas pessoas doentes. Só sabia o Salmo 23 de cor, então dizia-o a todos. E então, esta paixão, uma cadeia onde nós ministramos a bandidos, a assassinos, a pessoas que premeditaram coisas más, mas que muitos deles não sabiam o que estavam a fazer. Foi impulsos. É tão fácil condenar uma pessoa. É tão fácil dizer que ela errou, porque muitas vezes o contexto da sua educação, da sua história, o contexto em que viveu, inserido com uma família de homicidas, de gente mal educada, de gente de pequenos furtos, de roubos pequenos, aquela pessoa tornou-se pior que todos os outros. Aquela pessoa que viu o irmão a ser assassinado, viu mãe a ser assassinado, é natural que se torne uma pessoa muito má. Mas eu quero dizer, até essa, Jesus ama.
Nós temos dificuldade de aceitar isso. Nós temos dificuldade, porque se tivermos na nossa pele aquele homem que matou a minha filha, matou o meu filho, a gente tem uma reação. Como é que Deus pode perdoar aquela pessoa? O contexto desta frase foi quando Jesus foi chicoteado, foi maltratado, foi difamado, foi amaldiçoado por toda a gente. Chegou um momento em que todo o pecado da humanidade estava sobre ele, em que quando olhássemos para ele não havia qualquer beleza. Parecia o derrotado na cruz, porque a morte da cruz era a morte mais vergonhosa, onde as vergonhas interiores dele estavam à mostra, onde todo o seu corpo estava exposto, onde em vez de levar uma coroa de glória, ele levou uma coroa de espinhos cravado na sua cabeça. Em vez de estarem ali a reconhecer Jesus, aquele que curou, aquele que salvou, aquele que andou sobre as águas, aquele que multiplicou os pães, aquele que fez tanta bênção sobre tantos, os mesmos disseram: crucifica-o. Mesmo ali, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nós temos corações tão duros que não somos capazes de perdoar uma ligeira ofensa, uma indiferença, uma boca, uma piada, uma falta de reconhecimento de quem somos e o que fazemos. E vivemos tão zangados, como se o fim do mundo estivesse aí. Amados, Jesus nos ama. Ele provou amar quem lhe fez mal, fisicamente. Porque o resto fizemos nós todos. Eu não bati em Jesus, mas fui culpado de ele levar aquelas chicotadas. Eu não disse crucifica-o, mas eu sou responsável pela sua morte. Porque todos pecámos e separados estávamos da glória de Deus. Eu quero te dizer, meu querido, que Jesus está pronto a perdoar o teu pecado. Porque na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes. Ele estava dizendo para a humanidade inteira. Mas há uma condição para o homem ser perdoado. É vir a Jesus e reconhecer o seu pecado. Tal como devemos reconhecer, como disse, quem tem o poder. Tal como devemos reconhecer que dependemos dele. Tal como devemos reconhecer que é ele que pode curar o nosso corpo ou trazer solução a qualquer situação. Eu quero te dizer que precisamos de pedir perdão a Jesus. Ele já perdoou, mas ele espera, como ele diz, vinde a mim. Que nesta manhã tu possas entregar a tua vida a Jesus. Diz a Bíblia, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Diz para quem está ao teu lado: Jesus te perdoou na cruz. Só está à espera que tu peças: Pai, perdoa-me, socorre-me. A última frase que eu tenho para nós nesta manhã foi aquela linda frase que Jesus disse. E eu quero terminar porque estamos a viver um contexto de medo. Estamos a viver um contexto de dor. Todos estamos perturbados, enervados, irritados. Somos humanos. Quem quer estar preso dentro de casa? Somos prisioneiros nos nossos dias. Estamos a viver um estado de guerra no mundo. E muitas vezes nós não entendemos que Deus está por cima de todas as coisas. Eu tenho dito, eu já tive o Covid, como muitos sabem, mas levei sempre na paródia, mas sempre tentei respeitar o meu próximo. Porque eu acredito, meus amados, que se Jesus me quiser levar com o Covid, não me vai levar com outra coisa qualquer. Vale a pena. Agora, vale a pena eu ter cuidado. Agora, viver com medo, não. Sabe porquê é que eu não tenho medo de nada? Por causa desta frase. Sou eu, não temais. Amém. Ele está connosco. Olha, isto foi num contexto incrível de uma tempestade, em que Jesus disse àqueles homens: passem lá para outra banda. Eu já preguei isto aqui há poucos dias. E Jesus, ao mandar passar Marcos 6,50, diz que o mar estava agitado, a tempestade estava grande, mas Jesus estava no sentido:
no caminho, na direção de quem estava em pânico. Eu quero dizer, Jesus está na tua direção. Jesus está no teu sentido, não há que temer. Jesus diz, podíamos ler tantos textos da Bíblia, ainda que esteja a passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A Bíblia é clara, Deus declara em tantos lugares que não te abandonarei nem te deixarei. Amém? Então não há que temer. E quando eles viram Jesus, perturbaram-se, porque repare, como é que no meio de uma tempestade nós olhamos para Jesus e o confundimos com um fantasma, como eles confundiram. Mas Jesus disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Isto é para nós, amados. Tu que estás em online, tu que vais partilhar esta mensagem com muita gente, diz à pessoa, ouve até ao fim, porque Deus está conosco. Deus nos ama, Deus nos deseja abençoar. Não importa qual é a tempestade que estejamos a passar, Jesus está a ir ao teu encontro. Nesta tempestade, naquele barco, que eles estavam em obediência, eles que se entraram no barco em obediência, Jesus diz, ide e passai para a outra margem. Mesmo assim, em obediência, amados irmãos, tu que fazes parte de outra comunidade, tu que nos estás a ver online, Jesus, Ele está vendo a tua fidelidade, Ele sabe que tu estás a obedecer-lhe, mas isso não vai impedir de se levantar tempestades. As tempestades vão vir à nossa vida. Pode vir luto, pode vir falência, pode vir crise, mas há uma coisa que eu acredito: nunca um justo mendigará pão. Talvez tu estás num barco que Jesus não mandou entrar, mas Jesus também está no teu sentido, porque Ele diz, não temas, eu vou te ajudar. Tem bom ânimo, não temas. Queridos, que nesta manhã nós possamos levar estas palavras, estas 7 afirmações de Jesus, que podíamos ter mais 20 ou 30 ou 50 ou 100, mas eu quis estas 7. Porque a primeira mostra como somos importantes, a segunda mostra que Deus é aquele que não permite que nada nos possa acontecer. Amém? Amém? A terceira mostra que Jesus quer abençoar-nos. A quarta, ela mostra que a tua fé tem valor para alcançar os teus objetivos. A quinta mostra se tu queres ou não queres ver a glória de Deus. Jesus quer dar-te e mostrar-te a glória dele. A sexta frase mostra-nos como Jesus nos ama e nos perdoa. E a última, como não estamos sozinhos. Ele está do nosso lado. Ele está na nossa direção. Ele quer habitar dentro de nós. Por isso, no lugar onde estás, onde te encontras, entrega o teu coração a Jesus. É dia de orares e entregar a tua vida. É dia de entrar num novo começo, de começar algo novo. Eu pedi que todos os que estão aqui, se ficássemos de pé, o grupo Louvor vai ministrar um louvor e nós vamos dar um tempo para tu entregares a tua vida a Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração. Oh Espírito de Deus, nesta manhã, Espírito Santo, tu tens visto aquilo que nós temos recebido, vindo da tua palavra, como cantado, como orado. Por isso, nesta manhã eu oro para que o teu Espírito convença cada um de nós de tudo aquilo que é necessário, para que possamos ter vidas santas e consagradas a Ti. Que nesta manhã possamos dar o passo como a mulher, aquela mulher cananeia que chegou à Tua presença e a sua fé a fez alcançar o milagre que ela precisava. Que nós entendamos, Espírito Santo, que Tu nos amas e nos perdoas independentemente daquilo que fizemos, mas que precisamos dar o passo para nos arrependermos e entregarmos nossa vida a Jesus. Pai, nesta manhã, que nós possamos terminar este tempo completamente tranquilos, porquanto Tu estás connosco.
Pai, em nome de Jesus eu oro para que nesta hora todo aquele que necessita do milagre, tu que estás online, levanta a tua mão no lugar onde estás. Tu que estás aqui, levantemos as nossas mãos para Deus e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, todo aquele que quer receber um milagre, quer receber libertação, quer receber cura, quer receber consolo, quer receber uma resposta, que deseja com todo o seu coração ver a tua glória nesta hora, Espírito Santo, toca na sua vida, em nome de Jesus Cristo, que haja cura, libertação e restauração para a glória de Deus. Amém e amém. Amém.